Em comemoração aos especiais de 60 anos de Doctor Who, a essa comemoração do aniversário da série, a BBC lançou um especial super divertido, emocionante e bem legal com os Companions e também com doutores antigos, doutores da série clássica. Esse especial se chama Tales of the TARDIS, ou também a gente poderia chamar de Histórias da TARDIS, que está disponível no streaming da própria BBC, no iPlayer, que infelizmente só está disponível para as pessoas que vivem no Reino Unido. Não tem na Disney Plus e não tem nenhum lugar para os brasileiros assistirem, e muito menos dublado. Então é necessário dar uns passos a mais para conseguir assistir esses episódios. Eu tenho um antivírus que eu consegui ativar o VPN dele e acessar a BBC com o meu IP mascarado, né, o IP que transforma como se eu fosse cidadão do Reino Unido. Então eu consegui assistir esses 6 episódios lançados, e cada episódio tem mais ou menos 1h30 de duração. E eu tô nesse vídeo para falar para você do que se trata essa nova série, como funciona e será que vale a pena assistir essa história que foi criada aí pelo Russell T Davies e mais um grupo de escritores que traz amigos antigos do Doutor, os doutores mais velhos, e eles relembram seus momentos do passado nessa TARDIS. Então essa série é dividida em 6 episódios, como eu falei, e a gente começa no primeiro episódio com a Tegan e o Quinto Doutor. O Quinto Doutor tá ali na TARDIS procurando uma chaleira para fazer chá, e do nada a Tegan aparece. E a gente percebe que é uma TARDIS completamente diferente de todas que a gente já viu. Isso porque é uma TARDIS de memória. Eles chamam em inglês Memory TARDIS, que basicamente é uma TARDIS que faz eles lembrarem das memórias. Ao longo desses episódios, que além do episódio chamado Earthshock, tem The Mind Robber, Vengeance on Varus, The Three Doctors, The Time Meddler e The Curse of Fenric. São esses episódios que a gente vê os Companions e o Doutor, ou somente alguns Companions, relembrando dessas memórias. A TARDIS é chamada de Memory TARDIS porque é um lugar na TARDIS em que todas as memórias ficam vivas, e todos os companheiros do Doutor e todos os doutores continuam vivos. Assim como o sétimo doutor explicou para Ace em determinado momento do episódio 6, é que as linhas do tempo funcionam de formas diferentes. Em alguns momentos o doutor regenera, em alguns momentos ele fica mais velho. E é o que acontece aqui em Tales of the TARDIS. Os doutores que aparecem, eles ficam mais velhos porque nessa linha do tempo eles envelhecem. E também a gente pode lidar com isso como uma forma de contos de fadas. Os doutores vão envelhecendo, as companions estão ali mais velhas também, mas na verdade é só uma memória, é a TARDIS relembrando dessas pessoas, e a TARDIS meio que criando uma história em que elas envelhecem e contam essas histórias umas para as outras. Mas como funciona esse negócio? A gente tem o primeiro episódio em que o Doutor e a Tegan iniciam essa memória. Então eles sentam ao redor de uma pequena TARDIS da 13ª Doutora, que faz uma analogia a uma fogueira. Eles sentam ali e começam a conversar sobre essas memórias. E até mesmo em vários momentos dos episódios, eles comentam que isso é como se fosse uma terapia. Então, os doutores conversam com as companions, eles reestabelecem essa conexão e criam mais ou menos como uma cura para eles mesmos. Pedem perdão pelos problemas que aconteceram, pelas discussões que tiveram, e também acabam se resolvendo. Então a estrutura desses episódios é basicamente assim. Começa com o Doutor e os Companions aparecem nessa TARDIS e tentam entender o que eles estão fazendo ali, e eles percebem que é um lugar para recuperar as memórias, para reviver esses momentos. No episódio The Mind Robber, que é o segundo episódio em que o Jamie e a Zoe aparecem, e é muito lindo ver eles dois interagindo, nesse episódio em específico a gente percebe a força dessa TARDIS de memória. O Jamie e a Zoe tiveram as memórias apagadas pelos Senhores do Tempo,
quando eles foram embora, lá no The War Games. Por causa disso, eles nunca puderam relembrar dos momentos que tiveram com o Doutor. E agora, a partir desse momento, eles podem reviver nas memórias, relembrar de tudo que eles viveram com o Doutor a partir dessa memória que foi restaurada. Então essa série é dividida com esse início, que eles chegam nessa TARDIS e tentam entender o que está acontecendo, eles percebem que precisam lembrar de algum momento, de algum episódio, e então o episódio todo da série clássica é passado, né, e daí na íntegra, como se fosse um filme, eles reprisam o episódio da série clássica que eles decidiram lembrar, e aí no final a gente volta para essa TARDIS, né, como se fosse nos dias atuais, e tem uma conclusão, né, às vezes é uma conclusão super bonita, por exemplo, a Jo Grant vendo o ex-marido dela que faleceu aparecendo nessa TARDIS e revivendo isso. O Sexto Doutor com a Peri que decidem viajar pelo tempo e espaço, continuar viajando e vivendo as aventuras, porque essa TARDIS é uma TARDIS funcional que viaja no tempo e espaço. Então esses dois decidem continuar viajando. O Sétimo Doutor com a Ace decidem ir em mais uma aventura final, e eles até fazem uma reprise das últimas falas, né, que o chá tá esfriando e tem trabalho a fazer. Tem também um momento muito bonito no quinto episódio, que é sobre o arco The Time Meddler, que é o arco em que o primeiro doutor encontra outro senhor do tempo, que é o Meddling Monk, né? É o monge, que é um senhor do tempo muito sacana, que depois o doutor abandona ele e estraga a TARDIS dele para ele não poder mais viajar. A Vicky e o Steven desejam muito, a partir dessas memórias, que o primeiro doutor volte e que ele reapareça para eles. E quando desejam muito, o primeiro doutor reaparece para eles através de uma risadinha característica que o primeiro doutor sempre dá. Ele reaparece e eles vivem esse final feliz. Então, se eu fosse concluir sobre essa série, ela não é exatamente uma série longa em que você vai ver novas aventuras com esses personagens. São introduções e conclusões de episódios que entre meio a gente vê alguns arcos acontecendo. Mas mesmo assim é uma série que dá um tom de algumas coisas. Uma trilha sonora linda, extremamente emocionante, o que a gente tá esperando já pra nova era, né, que vai ter o Murray Gold de novo. Diálogos lindos sobre a relação entre doutor e companions, sobre a amizade, sobre a relação entre, por exemplo, companions que se encontraram no meio dessa história, porque o doutor não tá mais aí, sobre relembrar como, por exemplo, a Jo Grant e o Clyde, que participou de Sarah Jane Adventures, relembrando da própria Sarah Jane, então falando sobre o amor que eles têm entre eles, e também é uma série que os personagens falam sobre o amor que têm entre si. É muito bonito, é extremamente aconchegante, é como se fosse um conto de fadas sendo contado para nós, assim, é como se pessoas muito queridas estivessem contando histórias, né, histórias emocionantes e bonitas. O Sexto Doutor, por exemplo, ele tá numa sensação assim, como se ele fosse um Papai Noel, um vovozinho querido, ao contrário de muitas memórias que as pessoas têm desse Sexto Doutor, e eu acho que por causa da forma como ele foi escrito na época, tem memórias e um conceito sobre o Sexto Doutor que talvez seja um pouco determinado pela escrita muito mal feita na época do Sexto Doutor, que seria um doutor extremamente rude, ruim, malvado até. E aqui a gente vê esse doutor que é algo que a gente precisa, um doutor carinhoso, legal e que dá muita vontade de estar perto dele. Então a gente vê o casaco do Sexto Doutor pendurado e ele tá com uma nova roupa, também representando esse outro doutor, o doutor que o Colin Baker queria que ele fosse. E aqui finalmente a gente pode ver esse Sexto Doutor que merecia muito mais e que teve histórias incríveis e muito lindas pela Big Finish, que é essa empresa que faz os audiodramas de Doctor Who, do universo expandido, e o Sexto Doutor teve muitas histórias por lá. Então, o que eu interpretei, a minha conclusão de Tales of the TARDIS é legal para assistir como
você reencontrar esses personagens, principalmente se você viu a série clássica, é bonito para você ter uma noção diferente de como são esses personagens hoje em dia, de como são o Doutor e a Companion, que vida que eles levaram, e também uma chance desses atores e atrizes do passado trazer novamente uma versão atualizada do que eles gostariam que fosse os seus doutores e que fossem os seus personagens, porque muitas vezes na série clássica eles erravam pela escrita ser mal feita ou por realmente não ter orçamento suficiente para trazer histórias bem feitas para esses personagens, como foi a Era do Sexto Doutor, a Era do Sétimo Doutor, teve muito disso. Também a gente relembra nesses episódios personagens que se foram, como o Adric, que morreu, e aí a Tegan fica ali traumatizada em ter que relembrar desses momentos, mas como os doutores falam em diversas etapas desses episódios, é que são memórias para manter essas histórias vivas, para manter esses personagens vivos. Então, enquanto a Tardes de memória existir, enquanto as pessoas relembrarem dessas histórias, esses personagens, essas pessoas também vão continuar vivas na história delas e no universo. Tales of the TARDIS começa muito bem essa comemoração dos 60 anos de Doctor Who, trazendo um lado bem mais emocional para esses personagens e para essas histórias da série. O lado ruim é que não está disponível para a maioria das pessoas assistirem, praticamente só está disponível no Reino Unido, A gente fica com pena, né, de não ter tudo isso para todas as pessoas comemorarem os 60 anos de Doctor Who. Eu fiz o que pude, fui lá assistir, gravei esse vídeo e tô trazendo para você a ideia por trás dessa série de episódios, que foi uma maneira que eles fizeram de divulgar a série clássica, de reintroduzir a série clássica para as pessoas, agora que criaram esse Whoniverse dentro do iPlayer, que vai ter diversos arcos da série clássica para o pessoal assistir. A partir de agora, os 60 anos de Doctor Who começa, as comemorações estão no ar, está dada a largada e vamos que vamos, tem muita coisa para falar sobre os 60 anos de Doctor Who e o futuro da série. É isso, muito obrigado por assistir. Se você quiser apoiar esse canal, seja membro do canal e pode apoiar da forma que você quiser. Vai ter muito conteúdo exclusivo para membros quando a temporada começar. Muito obrigado por assistir, dê um like, compartilhe também. É isso e até o próximo. Tchau, tchau.